Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Direito na TV. O programa é idealizado pelo curso de Direito da Unisul, juntamente com a AB Tubarão. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante e muito novo aqui no Brasil, que é o direito desportivo. Você sabe o que é o direito desportivo? Com certeza, a grande maioria do pessoal de casa não sabe. A importância que ele tem aqui no país e a diferença dos atletas e dos trabalhadores comuns. Para tirar todas essas dúvidas, hoje nós conversamos com o Dr. Richard da Silveira Dias. Ele é advogado, especialista em direitos desportivos. E temos um convidado especial também, que é o Thiago Flores. Ele é professor de Educação Física aqui do Colégio Deon e também técnico da ATJ. Vocês não saiam daí que o programa está apenas começando. Olá, começamos mais um programa Direito da TV e essa semana nós temos um assunto muito interessante, que é o direito desportivo. Vamos conversar com o Dr. Richard da Silveira Dias. Ele é advogado, especialista em direito desportivo. E também temos o nosso convidado especial de hoje, que é o Thiago Gomes Flores. Ele é professor de Educação Física aqui no Colégio Deon e ele também é técnico da Associação Tubaronense de Judô. Meninos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dr. Richard veio especialmente de Joinville para tirar as nossas dúvidas sobre o direito desportivo. E o Thiago, eu roubei ele hoje do programa na torcida, que ele é comentarista desse programa aqui também na TV Unisul. Dr. Richard, eu gostaria de saber primeiramente o que é o direito desportivo e se ele é um ramo autônomo do direito. Direito desportivo é toda a esfera que trata do desporto né, a esfera jurídica, a esfera administrativa que trata do desporto, toda a norma jurídica e o direito desportivo ele é uma área autônoma do direito, né? Ela tem toda uma normatização e toda uma legislação própria, ela é prevista na Constituição Federal, né? E ela inclui, inclusive, normas e legislações oriundas de federações e instituições internacionais. Então, o Brasil é signatário de vários, como é que eu vou dizer, normatizações e, enfim, de regramentos internacionais direcionados para o direito, assim como outras esferas como o doping. Dr. Richard, desculpa. Como você falou, ele é um ramo próprio, ele é autônomo do direito, ele tem legislação específica para isso. Essas legislações, elas surgiram da Constituição? A legislação, a normatização do direito desportivo, ela tem o seu fundamento na Constituição Federal. E devido a vários esportes que existem, ela tem um desdobramento. E no Brasil, como o esporte mais difundido é o futebol, então a normatização federal ela é toda voltada para o futebol, mas ao mesmo tempo como ela não pode ser específica para uma categoria ou para um nicho, a norma federal, ela é abrangente, ela abarca todas as outras áreas outros esportes. No entanto, ela é aplicada mais, difundida mais no futebol, porque ela foi feita mais com enfoque no futebol. E as outras áreas, os outros esportes, alguns eles adotam essa legislação federal, e tem no âmbito estadual algumas normas também que regulamentam, né, como que funciona a justiça desportiva. Ô, Thiago, você como profissional, né, da área esportiva e também faz parte da comissão de judô, isso, né? Da Associação do Judô da Tubaronense, isso mesmo, desculpa. Você já tinha ouvido falar em direito desportivo? Vocês vivenciam esse direito na prática aqui em Tubarão? Na verdade, a gente tem o conhecimento, né? A gente não precisou ainda da parte jurídica, mas a gente tem esse conhecimento. A gente tem cursos, né, na federação que até já tivemos sobre isso.
E daí a gente tem o conhecimento, mas ainda não precisamos ainda da parte jurídica desportiva, pelo menos a nossa associação. E é isso, a gente está aí sempre se especializando e tendo conhecimento, é importante. Eu tenho algumas perguntas também. Eu ia dizer, o Thiago hoje está aqui também, ele vai, como ele é um profissional do ramo, né, esportivo, ele vai também fazer perguntas para o Dr. Richard. Pode perguntar, Thiago. Nós estávamos conversando nos bastidores ali, como é que está o mercado de trabalho dessa parte de direito esportivo? O mercado de trabalho é um mercado de trabalho que está em franca ascensão, até devido os esportes estarem sendo fomentados no Brasil, embora no Brasil ainda esteja engatinhando perto de outros países, né? Mas tanto na área do direito, da advocacia, como na justiça desportiva, é uma área que as pessoas ainda não procuram com tanta intensidade, né? São poucos os profissionais que trabalham com direito desportivo. E assim, no âmbito do desporto, são poucos os profissionais que são especializados, né? Hoje, em Santa Catarina, só tem um escritório de advocacia, que é o que eu trabalho, especializado em direito desportivo, né? 98% dos processos, das causas e demandas e contratos que a gente tem são voltadas para o desporto. E assim, vendo um contexto geral do mercado de trabalho, eu acho que é importante difundir essa ideia do direito desportivo como uma área nova, uma área de mercado de trabalho a ser explorada e difundida. Né? Uhum. O Dr. Richard tinha comentado que a grande maioria é mais voltada ao futebol, né? Uhum. E tem os clubes, como é que funciona? Eles contratam diretamente esse profissional para fazer esse assessoramento jurídico no clube? Uhum. Enfim, como é feito esse trabalho? Hoje, justamente entra no contexto da pergunta do mercado de trabalho. São poucos os clubes que, embora tenham atividades profissionais, mantenham um profissional dedicado à área do direito desportivo dentro do seu portfólio de profissionais, né? Então, eles não, a grande maioria dos clubes não tem? A grande maioria não tem. Os clubes de ponta normalmente têm um profissional dedicado para essa área, mas os clubes de ponta são 5% dos clubes e das instituições desportivas que tem no país. E a grande maioria não tem, a grande maioria se socorre de um profissional apenas quando vê um problema, não vê a necessidade da contratação desse profissional de modo consultivo e preventivo. Uhum. Tiago, a ATJ, ela tem profissional que auxilie vocês nessas questões jurídicas? Assim, para ter uma associação tem que ter um responsável jurídico, né? Sim, a gente tem a Gabi, é uma advogada nossa, ela está sempre, todo momento, nos assessorando, com certeza, né? A gente é obrigado a ter. Né? Uhum. E todo momento que tem alguma dificuldade, a gente sempre pergunta para ela para fazer tudo certinho. Isso, né? que eu ia perguntar até, a importância de ter um profissional voltado, né, a esse cuidado específico. Vocês, lá na ATJ, vocês observam então que realmente é importante vocês tomarem todos esses cuidados? Com certeza. Qualquer situação que a gente vá tomar, em questão de qualquer coisa, de editais, de até todo ano, a cada 2 anos troca a diretoria, a gente sempre conversa com ela para realmente fazer a coisa certa, né, na lei. Né? E vocês fazem muitas viagens também, né? E pelo que eu observo, né, de fora, tem muitas crianças que participam, acho, dessas competições, né? E aí eu acho que também tem todo esse cuidado também com a viagem, com autorizações, enfim, eu acho com certeza. Todas as competições hoje, na verdade a federação hoje, eles estão com um controle muito grande, né? Tipo, para qualquer viagem tem que ter autorização dos pais. Normalmente agora os pais estão indo junto, a gente está com esse intuito, a gente está incentivando os pais, porque você sabe que é muito melhor o pai estar junto, até para ter problemas futuros com a gente. Com certeza. Né? E com certeza a gente... Não, isso aí eu sempre falo, nós estamos no programa jurídico, mas tem 3 coisas que
que eu sempre falo, ter um bom advogado, é importante, um contador e um bom médico. O resto a gente corre atrás, né? Com certeza. Nós vamos fazer um intervalo comercial, que o nosso tempo acabou, e no próximo bloco voltaremos a conversar com eles e tirar todas as nossas dúvidas sobre o direito desportivo. Até mais. Olá, voltamos com mais um bloco do programa Direito na TV e continuaremos a conversar com o Tiago e o Dr. Richard. Tiago, você tem uma pergunta para o Dr. Richard, que a gente estava aqui comentando no intervalo. Qual é a situação jurídica e estrutural dos clubes de futebol do Brasil? Bom, os clubes hoje são constituídos como empresas sem fins lucrativos, né? Então, a empresa, hoje, o clube não pode, teoricamente, ele não pode ter dívidas, né? E dentro desse contexto, está surgindo, justamente por causa do endividamento, em razão da grande demanda, do grande passivo trabalhista que os clubes de futebol têm, está em trâmite no Congresso uma legislação sobre clube-empresa, que é feita e direcionada para o Botafogo, foi feito praticamente contratada para o Botafogo e é um projeto que não necessariamente se encaixa a outros clubes, porque outros clubes já estão se estruturando para ter uma estrutura financeira, jurídica e de controle de passivo dentro da estrutura de empresas sem fins lucrativos. E a transformação obrigatória, que é o caminho que essa lei está tomando, tornar o clube uma empresa, vai abrir espaço para essas empresas poderem fazer um programa de recuperação fiscal e contábil, né, de dívidas, largando necessariamente contrariando outros clubes que não vão aderir a isso, ficando para trás, né, no mercado. Dr. Richard falou ali sobre algumas ações trabalhistas. Essas ações trabalhistas voltadas especificamente ao direito desportivo, elas tramitam na Justiça do Trabalho ou elas têm uma vara específica para isso? Os atletas no âmbito dos clubes de futebol, né, os atletas, eles têm a Lei Pelé, que obrigam que eles tenham um contrato de trabalho, né, um contrato especial de trabalho desportivo. Esse contrato de trabalho, como ele é uma relação de trabalho, ele é processado e executado na Justiça do Trabalho. Então, eventualmente, os atletas, quando eles querem cobrar apenas um distrato ou apenas o valor da rescisão, eles podem acionar a Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, que é vinculado à CBF, né? Ele é vinculado, ele é um órgão uma Câmara própria, né? Da CBF, mas ele é autônomo ao mesmo tempo, né? Juridicamente ele é autônomo. Então a própria CNRD pode processar a CBF, se for o caso. Entendi. E tirando uma dúvida bem jurídica mesmo, até para os profissionais de casa saber, quais são os órgãos que envolvem a justiça desportiva? Porque o doutor começou a falar, né, dessa Câmara. Quais são os órgãos e se tem, nós no judiciário nós temos a primeiro grau, o tribunal, enfim. Como funciona na justiça desportiva? Na justiça desportiva, para quem vê de fora, entende, e muitas vezes a gente teve alguns casos peculiares de o juiz, por exemplo, entender que é necessário esgotar as instâncias, entendendo como se houvesse instâncias assim como tem no Poder Judiciário, mas funciona de uma forma diferente. A CBF, por exemplo, tem o STJD, né, e a Câmara Disciplinar, que julga os casos de disciplina ocorridos dentro das competições que ela organiza. A Federação Catarinense da mesma forma, né? Hoje a Federação Catarinense de Futebol tem o TJD dentro da
dentro da estrutura dela, né? Até porque juridicamente a própria federação custeia a justiça desportiva, né? O TJD. E no âmbito municipal, nas disputas organizadas pelo município, é uma câmara disciplinar, né? Dentro da própria regimentado pelo próprio município. Quem custeia, então, toda essa estrutura é o próprio, eu não entendi ali a legislação, a legislação que organiza a justiça desportiva, ela vem do órgão público, mas a justiça desportiva ela é particular. Entendi. Ela não é custeada pelas próprias tribunal, federações. que é o Estado, Isso, enfim. isso. Ela é custeada pelos próprios clubes ou próprias associações esportivas, enfim. Exatamente. Entendi. Tiago, tem alguma... Eu queria fazer uma pergunta. Como eu comentei do mercado de trabalho ali, pelo menos o que dá mais mídia, não sei também, que a gente vê mais, é a questão do antidoping. Mas tem um outro segmento assim que vocês trabalham mais, ou o antidoping mesmo, a procura é maior? Na verdade, o antidoping ele tem bastante casos no atletismo, que a gente vê com mais frequência, né? E a legislação de antidoping, ela é toda internacional. Ela veio do COI, né? Do Comitê Olímpico Internacional, e foi absorvido pelo COB. E no Brasil foi implantado um tribunal específico para o antidoping, que é julgado esses casos. E as penas são bem rigorosas do antidoping, assim. Mas são casos bem específicos. Mas as penas, elas seguem ao COI? O COI é o internacional, Isso. né? E elas seguem o que disciplina o COI, o COB, ele absorveu? Isso. E as penas são as mesmas? Como são esportes olímpicos, a questão do doping foi internacionalizada, e o Brasil é signatário de um regulamento, né? Que obriga o país a seguir essas normas. Então, o Brasil ele não tem um regramento próprio de doping, ela observa o regramento ele absorveu o internacional. Justamente por ser esportes olímpicos na sua maioria. Entendeu? Meninos, nós vamos para um intervalo comercial e no próximo bloco voltaremos a conversar com eles. Até mais. Olá, voltamos com o nosso último bloco do programa Direito na TV e hoje estamos conversando com o Dr. Richard e com o Tiago, que ele é comentarista do programa Na Torcida. Tiago, você gostaria de fazer uma pergunta, porque já que é relacionado, né, à área de... Nós estávamos conversando ali nos bastidores aqui, tem uma demanda, assim, o futebol demanda muito mais a procura de vocês, o trabalho de vocês, ou os outros esportes também tem essa procura? Como é que funciona essa questão aí? A gente vê que o futebol, a gente sabe que o Brasil é o futebol, Isso. onde rola mais dinheiro, né? O financeiro rola no futebol. Acredito que... As demandas do futebol elas são mais altas, né? Os valores são mais altos. Mas a gente vê bastante demandas em outras modalidades. O futsal, por exemplo, ele ainda está num processo de reconhecimento da atividade como profissional. Então, agora, como a gente tem um cliente que é uma equipe de futsal em Joinville, a Liga Nacional foi notificada pelo Ministério Público do Trabalho de Joinville para que fosse formalizado o contrato de trabalho com todos os jogadores da Liga Nacional. Começou com o Jaraguá, na época que era Jaraguá Malve, esse inquérito, e ele veio e até que o Ministério Público mandou que todos os clubes, como eles têm poderio financeiro,
fizesse um registro do contrato de trabalho. Isso é a área que a gente mais atua, né? Mas tem demandas em outras modalidades como também. o Thiago falou, não saiu muito do futebol, porque é o futsal. Mas eu acredito, vendo de fora, que o vôlei também aqui no país é muito forte, Com né? certeza. E acredito também que, claro, na nossa região, em Santa Catarina, a gente não observa tanto, mas nas grandes centros, Porto Alegre, São Paulo, enfim, Rio de Janeiro, eu acredito que seja uma demanda grande também, né? Como eu vivencio essa parte do esporte, o ideal, com certeza, era a gente ter um advogado sempre presente, né? Mas isso gera custos, e daí as associações, os clubes, infelizmente a realidade que a gente vê é que eles contratam quando realmente precisa. E era isso que eu ia falar, Thiago, porque como tu é da associação, né, tubaronense de judô, e assim como as outras associações, é uma realidade diferente do futebol. Com certeza. Porque o futebol nós vimos absurdo, envolve dinheiro, muito dinheiro, patamar, né? É um outro patamar. E as associações no país, infelizmente, é o que você falou. Tipo, a nossa associação, a gente sem fins lucrativos, então a gente ajuda as pessoas, entende? A gente não a ideia, e daí não tem tanto financeiro para ter um jurídico, mas a gente tem uma advogada, a Gabriela, tá? E ela está sempre presente, claro que daí a realidade a gente paga ela quando realmente precisa de fazer algum documento. Infelizmente os outros esportes não têm tanto o apoio, de repente, quanto o futebol, né, Thiago? E assim, da onde que vem os recursos da associação? A gente faz vários eventos, né, para arrecadar fundos, né? E hoje o maior apoiador da Associação Tubaronense de Judô é a Prefeitura Municipal do Tubarão. Sim. Junto à Fundação Municipal de Esportes. Até a gente só agradece também, porque hoje o governo municipal, prefeito Juarez Ponticelli, Caio Toscarques, o apoio que dá por esporte Tubarão, hoje o esporte do Tubarão é referência. Tu comentou do futsal, o futsal hoje é referência nacional, entende? A gente tem também Tubarão, tem 2 clubes, né? Tem o Atlético Tubarão, o Ercílio Luz também, que fazem um ótimo trabalho. A gente tem hoje em Tubarão várias associações muito fortes, a ATN, que é da natação, tem a ADRA, que é do atletismo, tem a Impacto também, que é do karatê, e eu tenho certeza que todas têm o seu advogado, mas eu acredito que não tenha como deveria, né? Claro. Pela questão duras penas, né, doutor? Pela questão financeira, a gente não tem um advogado em tempo integral. Um mensalista, que acho que seria isso, né? Que daí se contrata e se paga por mês. Tem várias maneiras de se contratar, claro. Mas com certeza Tubarão não pode reclamar da gestão aí na área do esporte. Só agradecemos, na verdade. A gente observa que realmente o esporte está sendo muito bem estruturado e me parece que a prefeitura realmente está investindo. Com certeza. Né? Eu até temos um presidente da OAB, o Elivelto, é nosso parceiro também do judô e de Tubarão. Sim. Desde que eu vim para cá é um parceirão nosso aí. Doutor Elivelto, ele está desde de criança, Com certeza. E também o nosso presidente da OAB Nacional, o Dr. Rafael Horn, também é muito conhecido no judô. Eles inclusive se conheceram os dois, né, jogando nessa modalidade pelo estado, né? Então a OAB também nós apoiamos muito o esporte também, Thiago. Com certeza. Nós temos o nosso time de futebol feminino, que inclusive eu sou goleira. E nós temos as meninas também, a gente joga e gostamos, e a OAB sempre apoia qualquer modalidade de esporte, enfim. Eu falei a questão do Dr. Elivelto ali, o presidente da OAB, porque ele é uma pessoa que, quando eu cheguei em Tubarão, ele foi uma pessoa que nos ajudou muito. Eu estou há 15 anos em Tubarão aqui, vim por causa do judô da Unisul aqui, e daí estou aí muito bem, graças a Deus, evoluindo aí. E só agradeço. Ele também foi professor da minha mulher, também aqui na universidade, na Unisul, aqui de Direito. Sim. Então a gente tem esse elo aí, essa parceria aí. O Dr. Richard também foi aluno do Erivelto, não foi? Foi. Só eu não fui. Eu digo para ele que eu tive a felicidade de não ser aluna dele. Estou brincando, Erivelto.
Dr. Richard, só voltando ali rapidamente e para tirar essa dúvida com relação ao profissional do esporte e ao trabalhador comum, os dois têm os mesmos direitos? Não. O atleta ele tem toda uma legislação que é diferenciada, né? Como eu disse, existe a Lei Geral do Desporto, que é a denominada Lei Pelé, que ela tem todo um regramento para o atleta profissional. E essa legislação ela abrange outros atletas. E eu ia perguntar isso, ela abrange outras modalidades? Modalidades, ela abrange, mas como o esporte o futebol é o foco dessa lei, então ela acabou sendo implantada com mais evidência no futebol. Uhum. Então, o trabalhador comum e o trabalhador e um atleta basicamente eles não têm os mesmos direitos. Os atletas eles são regidos por essa lei. Basicamente não. Tem algumas peculiaridades. O atleta ele tem necessariamente que ter um contrato por prazo determinado. Né? O trabalhador comum é indeterminado. O treinador de futebol ele tem o contrato por prazo determinado por 2 anos. Ele é renovável de 2 em 2 anos, então? Isso. Uhum. E tem um limite de renovação, né? O trabalhador comum quando ele tem o contrato por prazo determinado e o contrato é rescindido antes, ele tem a multa do 479. Já o atleta é a cláusula compensatória desportiva. Entendi. Então cada um tem as suas peculiaridades. Tem suas peculiaridades, eles têm pontos de encontro, mas tem diferenças. Uhum. Dr. Richard, Thiago, nosso tempo se encerrou. Eu acho que a gente tinha muito mais assunto, enfim, para tratar, mas vocês estão convidados no próximo programa a voltar. Eu gostaria de agradecer ao Thiago, né, que se dispôs a vir aqui no programa e também me ajudar e questionar o Dr. Richard. Eu acho muito importante. Thiago, muito obrigada. Eu só agradeço a oportunidade, tá, de estar presente com vocês aqui. É um aprendizado, né, eu sou da área do esporte. Sim. Claro que eu convivo com a minha mulher, que é advogada, né? Uhum. Mas tem vários amigos meus advogados, só que eu não tenho tanto conhecimento como vocês, né? E daí eu gosto de estar junto, até para conhecimento sempre é importante. Né? Muito obrigada por sair lá do programa de vocês Na Torcida e vir aqui no Direito na TV. E vocês podem me convidar para ir lá no programa Na Torcida como jogadora de futebol. Até parece que eu sou profissional, mas não sou. Não, vai ser convidado. Dr. Richard, muito obrigada por ter vindo de Joinville, fazer toda, né, explicar, enfim, e estar à disposição do nosso programa para passar para a população essa importância do profissional de direito desportivo. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Magali. É uma honra estar sempre voltando para a universidade onde eu me formei, né? Para a cidade onde eu nasci. E assim, como ele disse, o direito desportivo ele e o direito em si, né? Ele está em constante evolução, constante evolução assim. E renovação né, e o mercado de trabalho sempre se abrindo para novas áreas e novos horizontes. E a gente está sempre aprendendo com o direito desportivo, com o direito, sempre tem situações novas, situações diferentes. Né? O entendimento dos tribunais está sempre se modificando, sempre se alterando, inovando, trazendo coisas boas, né? Então, Dr. Richard, muito obrigada também, então, acho de extrema importância tudo. E ao pessoal de casa, muito obrigada pela audiência e sempre lembrando que a OAB, junto com as suas comissões, estão de mãos dadas com a sociedade brasileira. Até mais.